segredo para um cristão estar cheio de unção, cheio do Espírito Santo, é se encher da palavra de Deus. Se você se encher da Bíblia, você vai estar cheio de Deus. E se você estiver cheio de Deus, você tem unção, poder, autoridade para fazer qualquer milagre. Só que isso, Deus não impõe isso na nossa vida, de goela abaixo. Deus, Ele não obriga a gente a fazer isso, a gente tem que escolher. A gente tem que escolher a ter vida devocional a Deus. A gente escolhe se apegar com uma palavra. Você já percebeu que quando você está assistindo um jogo de futebol, as pessoas elas ficam 90 minutos, muitas vezes, quietinha, focada ali. E às vezes na igreja, no momento do culto, a gente não tem isso. A gente não tem aquele cuidado, aquele prazer de cultuar a Deus da melhor maneira possível. E achamos que Deus nos deve tudo. E achamos que todas as coisas boas têm que acontecer na nossa vida de qualquer maneira. Glória a Deus! A unção de Deus, ela tem endereço certo. A unção de Deus, ela tem um endereço certo. Se você quer ter poder de Deus na sua vida, você vai ter que ter Bíblia na sua vida, ter a palavra de Deus na sua vida. Eu não estou falando de você ter alguns versículos decorados. Eu estou falando de você ter a Bíblia como regra de vida. Como regra de vida. Se você não fez da Bíblia o seu manual de vida, significa que Deus não está regendo a sua vida. Não é Deus que está cuidando de você. Você é um religioso como qualquer outro, achando que está fazendo a coisa certa. E isso está errado. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Se você tem caneta e papel, vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos para a segunda parte desse estudo. Deixa Deus falar ao seu coração. Receba a mensagem de Deus com alegria. O esgotamento espiritual é um ponto de partida para uma experiência de avivamento. Mas muitos pastores, muitos obreiros, em vez de se avivar, eles pegaram uma corda, colocaram no pescoço e se suicidaram. Outros se mataram de outra forma. Outros se desviaram. Outros abriram mão de tudo. Outros preferiram mergulhar num quadro de depressão, achando que tudo não tem sentido, que tudo não presta, que Deus falhou, que Deus não ama ele, que Deus não olha para ele. Mas eu vou te provar nesta manhã, diante dos minutos que me restam, que o esgotamento espiritual é um ponto de partida para uma experiência de avivamento que você nunca viveu na sua vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8. Introdução. Elias serve para nós como exemplos de um homem avivado, você cheio de fé e ousadia. No capítulo anterior ao texto que lemos, observamos Elias exercendo fé sobrenatural ao pedir a Deus que
Elias está em plena fé. Elias está cheio de fé. Levanta as mãos para o céu e pede para Deus mandar chuva. E isso quando não há previsão para chover. Não era tempo de inverno. A situação climática não estava dizendo que tinha possibilidade de chover. Mas ali a hora para chover. Elias, ele tem uma visão de fé. Ele tem uma visão do sobrenatural, daquilo que se pode acontecer em resposta à oração. E ele ora para que as coisas mudem, ele ora para que chove. E em resposta à sua oração choveu. Amém? Amém. Observamos também neste contexto Elias travando grandes batalhas espirituais contra os 400 profetas de Baal. Em todos esses momentos observamos um personagem dinâmico, atuante, corajoso, cheio de fé e preparado para enfrentar os adversários espirituais que surgiram. Elias estava bem. Às vezes, como Elias, estamos vivendo momentos de muito ativismo. Somos atuantes na igreja, estamos evangelizando, nós alegramos na presença de Deus, nos sentimos satisfeitos na fé, por experimentarmos a presença de Deus. E de repente nós sobrevém um cansaço, um esgotamento espiritual, um abatimento. Aconteceu, você estava bem de repente. Você não orou pedindo isso. Você não desejou isso. Mas aconteceu. E foi isso que aconteceu também com Elias. Aqui no capítulo 19 temos uma descrição de Elias em um estado emocional e espiritual completamente diferente. Elias estava aqui abatido, fugindo de Jezabel, devendo as suas ameaça, e escondendo-se no deserto, vendo-se o profeta cansado, deprimido e pedindo a Deus pela própria morte. nesse estado. Elias procura refúgio no isolamento e vai para o deserto. Este momento são o que definimos como um grande esgotamento e Espiritual. o homem de Deus que orou para chover agora está orando para morrer. O homem de Deus que estava motivado, vendo além da sua capacidade humana e física, agora está limitado ao seu físico, ao que se sente, ao que se abalma. Elias, ele desce da dimensão do espírito, da dimensão da fé, e ele volta para a dimensão de um ser, de um homem natural. Não foi Deus que escolheu Elias tomar aquela posição. Não foi a circunstância que empurrou Elias para essa dimensão. Foi o seu comportamento de fé. Foi a sua decisão na sua alma, no seu espírito. Elias, mesmo vivendo essa situação, Deus estava no controle. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus estava no controle, ensinando algo para Elias. Glória! Eu gosto sempre de dizer que a gente não tem que ficar
irmãos. O diabo já perdeu, o diabo já foi derrotado. A sua ocupação tem que ser com Deus. O seu olhar tem que ser para Ele. Esquece o diabo. E não tome decisões equivocadas, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Lembre que Deus, Ele faz parte da sua vida e Ele é quem é Senhor na sua vida. Glória a Deus. O final vai ser feliz. O final vai ser feliz. O final vai ser feliz. Deus não vai permitir a tua morte nesse deserto. Não, Ele vai te dar um avivamento que você nunca teve. Ele vai fazer você viver uma experiência incrível. Você vai vivenciar milagres extraordinários. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Elias quer morrer. Elias pede a morte. Entendemos que o esgotamento espiritual é o ponto de partida para que Deus possa iniciar uma experiência poderosa de avivamento. Entenda isso. Segundo ponto, ao se encontrar esgotado, Elias começa a travar grandes lutas espirituais através da oração. Glória a Deus. Ele começa a orar, só que ele estava pedindo algo errado. Mas Deus entende isso. Deus está vendo tudo. Ele sempre cuidou e Ele vai cuidar de tudo. Aleluia, Deus. Isso não significa porque Deus está cuidando, você vai viver mar de rosa. Não, ei. Por mais que o Senhor coloque umas rosas nas tuas mãos, mas elas vão ter espinho também. Recebe essas rosas com esses espinhos. Há algo para se aprender. Observe o que diz o verso 4. Ele mesmo, porém, se foi a um deserto, caminho de um dia, e veio a si, assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Glória a Deus. Assentado debaixo daquele zimbro, no deserto, Elias começa a entrar no primeiro estágio de uma experiência de reavivamento, que é a oração. Irmãos, independentemente do que está acontecendo, independentemente de situações, não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Aí em suas orações ela não muda Deus, mas ela pode trazer a mudança de Deus para a sua vida. A sua oração mesmo que ela não muda Deus. Você não está orando para mudar Deus. Você está de joelho orando, porque Deus vai mudar algo em você. Deus vai mudar algo em você. Se você ficar de joelho orando, Deus vai mudar algo em você. Deus vai trazer a mudança que você precisa, que você necessita. Aleluia, Deus. Mas a princípio, muitos de nós tentamos mudar Deus quando oramos. É assim
estamos diante de um quadro que a gente não entende, a gente ora pensando que vai mudar. E Deus não age como a gente está pensando. Quando a gente pensa que a oração vai mudar os planos e pensamento de Deus, Deus entra no cenário da oração e muda o que é para ser mudado em nós. Quando a gente passa por aquela situação, a gente olha para trás e a gente dá glória a Deus. A gente se alegra por ter passado por aquela experiência. A gente se enche de gratidão, de alegria, porque passamos por lá. Porque algo mudou dentro de nós. Deus mudou. Naquele momento Ele agiu e mudou. O importante é não deixar de orar. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém fazendo propaganda da sua vida devocional. Porque na oração sempre acontece que a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. É ou não é? É ou não é, irmãos? Na oração sempre acontecem essas duas coisas. A gente fala com Deus e Deus fala com a gente. É assim ou não é? Bate palma para Jesus. Aí eu fico preocupado porque quando eu vejo a pessoa dizendo, eu estou com tantos dias que eu estou orando, eu estou com tantos dias que estou subindo para o monte, eu estou com tantos dias que estou jejuando. Eu não sei o que foi que aconteceu no momento de oração dele. Glória a Deus! Mas o resultado não está certo, é errado. Porque quando nós oramos certo, ou quando nós ouvimos Deus na nossa oração, a gente vai sempre ouvir Ele dizer, continue orando. Continue orando, não pare de orar. Não pare de orar. Continue na campanha, faz outra campanha. Prossegue, é assim que eu te quero. Para isso eu te levantei. É esse lugar que eu te quero. Eu te joelho. A oração não é uma corrida de maratona. A oração é um princípio de Deus, de fé, que nos leva a um estilo de vida. A oração, ela tem que ser um comportamento do viver cristão. Do viver cristão. Eu oro porque isso faz parte, aleluia, Deus, da minha vida. Glória a Deus. Eu oro porque isso é o estilo de vida que eu tenho. Por isso eu oro. Compreenda, meu irmão, que todo avivamento é precedido de as chuvas torrenciais do Espírito não caem sem que antes os joelhos se dobrem. Não sarará a nossa terra sem que primeiro seu povo se humilhe e ore fervorosamente e perseverantemente. Você está entendendo isso? Jonathan Edvaldo, um grande homem de fé e oração, nos ensinou que quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo.
hoje se drogue para orar antes disso acontecer. E muitos estão esperando os grandes acontecimentos para se motivar, para servir a Deus. Isso está errado. Se Deus te der, se você não ora antes de receber, se Ele te der, você não vai orar. Então aprenda a orar primeiro para poder receber. Aprenda a orar para poder receber. Louvado seja o nome de Jesus. Nesses mais de 30 anos de ministério, eu quero dizer uma coisa para você, com toda a sinceridade do meu coração. Eu descobri que sem Ele eu não sou nada, em todos os sentidos. Eu descobri que sem Ele eu não sou nada. Eu dependo dele para tudo. Sem Ele não sou nada. Dependo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Deus, Ele está mexendo com o seu ego. Deus, Ele está moldando a sua vida. Ele está trabalhando em você o servo que Ele quer. Ele está trabalhando em você o vaso que Ele quer. Ele está trabalhando a sua mente, o seu coração, para séria, para depois Ele trazer os segredos que Ele tem para revelar. Na sua na séria, primeiramente Ele está moldando esse vaso para Ele poder trazer o que é precioso neste vaso. Na sua, Ele anda, espeta, meu, na sua, na séria, diz no tamanho, olha. Primeiro você honra a Deus para poder ser honrado. Aleluia. Não espere ser honrado sem antes honrar a Deus. Não espere viver uma experiência de honra de Deus na sua vida sem primeiro viver uma experiência de quem honra a Deus de verdade, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Essa unção de Aleluia, poder. Deus. Agora você precisa se preparar. Você precisa se preparar para receber. Você precisa se preparar para receber. E a melhor coisa para se fazer é dobrar os joelhos. Aleluia. É se curvar diante de Deus. Muitos crentes estão vivendo tempos de estagiagem e sequidão, porque falam de oração, mas não oram. Escuta grandes sermões sobre oração, mas não Dobra o joelho. Não o quê? Não dobra os joelhos. Muitos possuem vasto conhecimento e informações acerca da oração, mas não Comparece na vigília. mas não Comparece nas vigílias. mas não Comparece nas mas não mas não Comparece nas mas não mas não Comparece na vigília. Jesus, ele
vez ele levou dos seus discípulos mais íntimos, ele levou com ele para o Getsemane, para uma vigília. Com uma hora de oração, Jesus volta onde eles estavam. Ele estava nu. E Jesus pergunta para eles: vocês não podem vigiar comigo? Uma hora de oração. Glória a Deus. No Brasil, as campanhas são cheias, os cultos festivos são bem frequentados e a reunião de oração está em estado de está na preste a morrer. Irmão, e as pessoas que não oram são as pessoas que mais precisam orar, né? Se aquelas que não estão orando fossem as que precisassem menos de oração, mas são as que mais precisam. Glória a Deus! Se elas não decidirem orar, qual vai ser o resultado de tudo? Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vai. O pastor Hernando Dias Lopes diz que quando o povo começa a buscar avivamento, a primeira necessidade que sente é orar. E quando a igreja ora, ela mesma é transformada, sua vida ganha novo vigor e maravilhas começam a acontecer. E maravilhas começam a acontecer. Compreenda que a ausência de oração nos priva de bênçãos que são nossas. A bênção, você está privado da bênção porque não orou. Mas a bênção é sua. A bênção já é sua. Está faltando só orar. É isso, irmãos. Vejam que a palavra nada tendes, porque não pediste. Jesus ensinou-nos: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou bate ou não há, ou busca ou não recebe. Deus ordena-nos: invocai-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Oh, aleluia! Portanto, a oração libera as bênçãos que Deus tem planejada nos dar. Ilustração. Preste atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é muito lindo. O avivamento na Coreia do Sul neste século começou com uma reunião de oração ao meio. Depois de um mês, um irmão propôs acabar com a reunião. Estamos perdendo tempo, argumentou ele. Já oramos um mês e nada mudou, nada aconteceu. Ele falou isso. Ele teve esse pensamento, ele teve essa ideia. Olha o argumento dele. Temos sermões a ser pregados e visitas a ser feitas. Não podemos ficar aqui desperdiçando o nosso tempo. A maioria, porém, decidiu continuar orando até
que Deus fendeu nos céus e desceu poderosamente. O resultado, mais de um milhão de pessoas convertem-se a Cristo por ano. Está entendendo, irmãos? Se não vem resultado da oração, não vai vir de outra maneira. Hoje nós sabemos que Coreia do Sul é um país bombardeado pelo poder de Deus. Pode-se considerar uma nação convertida ao cristianismo. E isso aconteceu por causa da oração. A oração é a chave, é o segredo. Não adianta você querer pregar ou fazer a obra do seu jeito, que não vai dar certo. Ora. Quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem muda é Jesus. Oração que não aguarda a resposta não é verdadeira. Quem ora e faz como Abacuque, sobe a torre de vigília e espera a resposta de Deus. Amém? Quem ora age como Jacó, agarra-se ao Senhor e não larga até receber a bênção. É com esse espírito de fé que Deus quer que nós provamos os nossos joelhos. Eu decidi orar porque quero receber. Receber de quem? De Deus. Se a minha bênção está nele, pois eu vou me agarrar com ele, só vou soltar quando ele me abençoar. Quem ora espera grandes coisas do grande Deus. Fala como leproso, falou a Jesus: Senhor, se tu quiser, de tu votes. Quem ora sabe que a oração produz convulsões e revoluções, bombástica na história. Por isso, se mantenha na expectativa, não deixe de orar. Aquilo que não se faz com a sua força, aquilo que não se faz com a sua experiência humana, com a sua inteligência humana, só faz com o poder de Deus, com a força de Deus. Então o teu lugar é orar, o teu dever é orar. Se eu não oro para ser abençoado, jamais eu vou ser uma bênção. Primeiro eu oro para ser abençoado e depois eu continuo orando para ser uma bênção. E toda vez que Deus decide abençoar alguém, Ele quer fazer daquele alguém uma bênção. Me explica, pastor. Ele quer abençoar e que a bênção venha permanecer na sua vida. Não é você ser bênção nesse congresso e no outro congresso você não é mais bênção. Não é isso. Devemos insistir em oração por avivamento, com a atitude do amigo na palavra de Lucas 11, 5, 8. Que bateu a porta do seu vizinho à meia-noite e recusou ir embora sem os 3 pães, estava a pedir. Ele bateu na porta até que o amigo atendeu ele.
Assim tem que ser você na oração. Você dobrou o joelho para quê? Você quer que aconteça o quê? Eu dobrei os meus joelhos porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então só pare quando você ser cheio do Espírito Santo. Eu dobrei os meus joelhos porque eu quero a família fulano de tal salva, todos da igreja. Pois só pare de orar quando você vê eles aqui salvos, na presença de Deus. De alguém, então só para de orar quando você vê esta libertação, porque a fé ela vai te levar a um comportamento inteligente. Se você trocou o seu joelho para receber algo, então só pare de orar quando você receber. Aleluia a Deus. É orar com perseverança. Eu persevero até receber. Aí eu já pedi, agora está nas mãos de Deus. Não é esse tipo de fé inteligente, não é? É orar até receber. É bater até abrir. Se queremos avivamento, temos de orar assim, insistindo, importunando e lutando com Deus. Como Mônica, mãe de Agostinho, que lutou 30 anos com Deus até ver o filho salvo. A história dessa mulher é muito incrível. Se a história de Agostinho é uma história incrível na história da fé, mas a gente esquece que a história dele, o sucesso dele, é o resultado de 30 anos de oração da sua mãe. Se ela não tivesse orado, ele estava se queimando nas profundezas do inferno. Mas ela orou e ele foi salvo. Ela orou e ele deixou o incêndio de pé. Ela amassou de Asnairó. Ela desceu para braço de justo amor. Ei, você está aí? Ei, você está aí? Sabe que você parou de orar, não sabe? Sabe ou não sabe? Você vai decidir orar. Você vai decidir orar. Você está entendendo que você precisa orar? Você está entendendo? Que a bênção só está dependendo de você? Às vezes eu vou falar. Deus está com uma bênção para nos entregar, nos esperando no altar da oração. E nós estamos lá na nossa cama, debaixo dos cobertor quente, esperando a bênção. Deus vai continuar no altar te esperando. Se você ficar lá, você vai envelhecer. Deus não envelhece, Ele não envelhece. Ele vai continuar te esperando. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele não desiste do que Ele te prometeu. Ele não vai desistir. Ele está te esperando. Della supro monte che assi terreno Caramassu mirando na estéria. Já tem alguns corações que estão se ardendo aqui por trás de mim aqui, já tem alguns corações. Caramassu
insiste em não querer orar. Você sabe, pastor? Eu sei. Por quê? Porque orar não é bom. Quem gosta de trabalhar? Você baixa a mão de vocês, que você não gosta de trabalhar, mas vocês gostam do salário depois do final do mês. É ou não é, irmãos? A gente pode se adaptar e se adaptando, você acaba se acostumando naquela rotina. Mas trabalhar não é bom, irmão. É bom é o salário, é bom é o pagamento, é bom é a recompensa, não é? Me mostra algum funcionário que passou um ano numa empresa, trabalhando motivado, levantando de madrugada, dormindo tarde, sem receber nenhum centavo. Me mostra aí. Orar não é bom. Bom é o resultado. Bom é o resultado. E todos os homens de Deus do nosso século que construíram uma história incrível de oração é porque eles provaram o resultado. Eles provaram o resultado. Já que o resultado de oração é bom, então eu vou em busca desse resultado. Eu vou em busca desse resultado. E quanto mais você ora, maior é o resultado. Quanto mais você ora, melhor é o resultado. Melhor é o resultado. Quem nunca ora, nunca vai ter a experiência do resultado de oração. Disse o historiador Ambrose, mais tarde, um filho alto de tantas lágrimas, referindo-se a Mônica, jamais poderia perder-se. Devemos orar como Ana, que derramou sua alma aflita diante de Deus, até que o Senhor lhes deu um filho. O historiador Ambrose diz que jamais aquele filho ia se perder. Jamais o filho de Mônica ia se perder. Por causa da oração, por causa da sua mãe que orou por ele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Seja seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua esposa, seja sua avó, seu avô. Se você está orando para Jesus salvar ele, se você está orando para Jesus salvar ela, pode continuar orando na certeza, Jesus vai salvar. Jesus vai salvar. Jesus vai salvar. As tuas orações já estão tendo resposta. O céu já decidiu a resposta. Continue orando. Continue orando. Se desejamos de fato ver um grande mover do Espírito Santo que vem trazer vigor para os salvos e salvação para os perdidos, temos que ter como desafio bombardear o céu com as nossas orações. Quando Jesus usou as ilustrações sobre a viúva que orou, importunando, que pediu, importunando o juiz iníquo, Jesus quer dizer, vocês têm que importunar a Deus com as suas orações. Devemos importunar a Deus e insistir como fez Jacó. Não te deixarei se me não abençoares. Ou fazer como aquela viúva que batia a porta do juiz até que ele julgou na sua causa. Ou como Abraão, que
Santo. Glória a Deus. A oração por avivamento não abre a mão da resposta. Certamente você está perguntando: por quanto tempo demorará a resposta? George Miller teve mais de 3.000 orações respondidas. Ele teve mais de 3.000 orações respondidas. Glória a Deus. Isso aqui é incrível, isso é muito forte. Mas eu vou falar isso aqui com você de pé, para você ficar em pé, para ouvir o que eu vou acabar de dizer aqui. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé para receber o que eu vou dizer para vocês aqui. O que aconteceu no ministério de George Miller. Preste bem atenção, não telão, observe bem, preste atenção. Todavia, 2 amigos pelos quais ele orou a vida toda, até o dia da sua morte, continuaram com o coração endurecido. Um converteu-se no dia da sua morte, o outro no dia do seu sepultamento.